Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Esse é o primeiro programa que gravo logo após as eleições. As eleições já ocorreram e agora nós estamos num novo momento, um novo ciclo. E aí cabe às instituições sociais ver de que maneira vai ser as interlocuções e as articulações. E nós convidamos para conversar conosco uma pessoa que, além de ser amigo, que eu tenho muito respeito, é, a meu ver, um dos quadros mais qualificados que tem, não só na estrutura sindical, mas social, que é o Clemente Gans Lúcio, que é o diretor técnico do DIEESE. Ele nasceu já há muito tempo, nossa, em 58, hein? Mas é mais novo que eu, assim mesmo, hein? A idade do meu irmão, 58, em 60, fez agora e não me convidou para a festa, mas nós vamos falar depois do programa. Sociólogo e professor universitário. Tem um currículo enorme, eu não vou falar agora, mas vou falando aos poucos aqui no nosso programa. Então eu acho importante esse debate que nós vamos ter com o pessoal que está do outro lado da telinha, que já não é bem um debate, mas nós vamos fazer algum diálogo aqui e passar para vocês opiniões, a meu ver, muito importantes, principalmente vindo desse companheiro lá do Paraná e que está conosco há muito tempo, nos ajudando muito. Quero até muito rapidamente dizer a todos que em 2004 esse sindicato resolveu fazer uma pesquisa importante sobre o comerciário. E nós fizemos com o DIEESE, com a orientação do Clemente, e isso se tornou um livro. E até aqueles que tiverem interesse no livro eu posso dar, só ligar depois para nós, eu quero o livro, eu dou para vocês. E esse livro retrata muito a nosso respeito e mostra, de forma muito clara, a discriminação odiosa que se tem refletida nos postos de trabalho com afrodescendente. Então, a partir disso, fizemos um dos acordos mais emblemáticos, que foi a introdução da necessidade efetiva do afrodescendente ter uma participação na área do comércio, já que em São Paulo representa mais de 30% da população e alguns locais até então não representavam nem 1%, ou seja, uma discriminação muito grande. Então eu sou muito agradecido ao não só por isso, se for falar tudo que eu vou agradecer, aí acaba o programa, não vai dar. Então vamos ouvir minha sugestão da conversa. Tivemos a reforma trabalhista, tivemos o impeachment da Dilma, tivemos uma série de alterações aí sindicais e laborais, justiça do trabalho e assim por diante, e tivemos eleições recentemente, como abri o programa falando. Então, uma análise macropolítica e de que maneira o movimento sindical, já que você tem os números, e eu até peço para você no ar, se você puder depois ver com os sindicatos do Brasil, o que perderam nas últimas convenções coletivas, que eu imagino que com essa nova legislação os sindicatos foram obrigados ao assinar, abrir mão de alguns ganhos, só para a gente fazer depois um balanço e aí passar para os nossos telespectadores. Então, meus amigos, as câmaras todas são suas. Obrigado, Patá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você nesse programa, parabenizar os comerciários pelo trabalho que vocês têm feito na tua gestão, trabalho em relação à questão do emprego, as convenções coletivas, como você bem destacou, e o apoio, agradecer o apoio que os comerciários têm dado ao DIEESE, o fortalecimento da instituição. O DIEESE é uma entidade do movimento sindical, tem mais de 60 anos e presta um serviço de assessoria, pesquisa e de formação para o movimento sindical. Bom, Patá, o contexto atual é um contexto de profundas mudanças. Há profundas mudanças em curso no mundo do trabalho, não só no Brasil, mas em todos os países. Há uma mudança tecnológica profunda acontecendo, a chamada quarta revolução industrial. Essa revolução tecnológica, ela não só atinge o mundo industrial, mas ela principalmente atinge o setor de serviço, o comércio e a agricultura.
Portanto, é uma mudança tecnológica que altera o sistema produtivo, altera a organização da produção de bens e de serviços, e isso terá impacto muito severo sobre o mundo do trabalho. As profissões estão mudando, as ocupações e o emprego está mudando, e está mudando muitas vezes o contingente de pessoas ocupadas, ou seja, a tecnologia impacta os empregos, diminui muitas vezes muitos postos de trabalho, cria novos postos de trabalho. Há projeções que dizem que nos próximos 10 anos, metade das ocupações que serão criadas nos próximos 10 anos são de profissões que não existem hoje. Para a gente ter uma noção da quantidade de transformações que estão em curso, afeta muito o emprego no setor do comércio, afeta o emprego no setor de serviços. Isso tudo promove transformações monumentais na organização do trabalho, na organização do emprego, nas políticas públicas. Portanto, essa é uma mudança na organização, vamos chamar do sistema econômico no mundo, um impacto severo sobre o mundo do trabalho. A Organização Internacional do Trabalho vai realizar a conferência o ano que vem, que completa 100 anos. 100 anos da Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização das Nações Unidas. E eles definiram como o eixo mobilizador dessa conferência as transformações no mundo do trabalho. Qual é o futuro do trabalho? Porque a Organização Internacional do Trabalho está profundamente preocupada com as graves repercussões, seja com o aumento do desemprego, seja os efeitos que a tecnologia tem trazido na precarização do trabalho. Aí tem a segunda parte da questão que você colocou, que é justamente como que o Brasil se integra a essas mudanças. E o mundo tem feito mudanças institucionais no mundo do trabalho por meio de reformas trabalhistas. De 2008 a 2014, um levantamento feito por pesquisadores da OIT registraram que 110 países fizeram reformas trabalhistas. 642 reformas trabalhistas foram feitas no mundo. O Brasil foi o 111º país. Fizemos uma reforma trabalhista o ano passado por iniciativa do Congresso Nacional, que pegou um projeto que o presidente Temer encaminhou para o Congresso com 8 medidas e saiu com uma mudança que altera quase 300 aspectos da CLT. São 110 artigos, 117 artigos alterados, mais ou menos 300 dimensões da CLT foram alteradas, talvez no maior projeto de reforma trabalhista feita em todos os países. E isso tem um impacto muito grande na organização sindical, porque mexeu na organização sindical, mexeu no financiamento, afetou gravemente o financiamento, restringiu a atuação do sindicato, tentou tirar o poder do sindicato da assistência na homologação, mexeu em jornada, contrato de trabalho, formas de proteção, direitos trabalhistas, o direito da grávida, o direito das formas de contratação, trabalho autônomo, conta própria, trabalho intermitente, tempo parcial, home office, é uma quantidade enorme de mudanças. E essa nova legislação entrou em vigor em novembro. Completamos agora um ano. Eu tenho dito que essa reforma ela tem por objetivo criar um ambiente favorável a que as empresas façam as mudanças que elas vão fazer na organização produtiva e no emprego com a menor proteção sindical possível, tirando a proteção do Estado, da Justiça do Trabalho e dando liberdade para fazer o que elas quiserem. Já há empresas que têm feito demissões de centenas de trabalhadores e simplesmente não chamam o sindicato. Tira o sindicato da jogada, porque a lei agora aparentemente permite. Pode fazer demissão em massa sem assistência do sindicato. Pode demitir um trabalhador, não precisando mais que o sindicato dê assistência. Pode mexer nos direitos dos trabalhadores, às vezes sem o sindicato. Jornada de trabalho, definir forma de remuneração e assim por diante. Portanto, a legislação cria um ambiente favorável a que as empresas reorganizem o sistema produtivo. E o fazem precarizando muitas vezes as condições de trabalho. Os dados começam a revelar, que por exemplo, o trabalho intermitente começa a aparecer, ainda de forma marginal na contratação, mas já são 3, 4, 5 mil postos de trabalho intermitente por mês aparecendo no mercado de trabalho. Trabalho em tempo parcial,
começa a aparecer também no mercado de trabalho brasileiro. E um dado fundamental que nós sempre falamos é: o Brasil tem uma estrutura no mercado de trabalho muito heterogênea, há uma informalidade muito grande. E nós dizíamos, essa legislação vai fazer duas coisas em termos de grande movimento. De um lado, vai trazer parte do trabalhador informal para legalizar a informalidade, ou seja, ele continua um trabalhador em condições precárias, só que agora a lei diz que é legal fazer isso. É o trabalho intermitente, por exemplo. Um trabalhador vai ser contratado para trabalhar 1 hora, vai receber R$ 4,34, que é a hora trabalhada, dá uma quitação definitiva, não tem sindicato, não tem nada protegendo o trabalhador. E o outro é favorecer o aumento da chamada informalidade. Por um lado, uma terceirização liberada. A terceirização em muitas categorias significa o aumento da chamada pejotização, o indivíduo se transformar em uma pessoa jurídica, e essa pejotização caminha para a informalidade, porque a empresa jurídica da pessoa está legalizada, mas ele, como trabalhador, não contribui para a Previdência. Ele vira um formal PJ, informal na relação de trabalho. Os dados que o Diese sistematizou, inclusive ontem lançamos um boletim chamado Emprego em Pauta, analisando o aumento da informalidade. E cresce a informalidade no Brasil, já mais da metade da força de trabalho no Brasil é informal, e cresce a informalidade daqueles trabalhadores que, por conta própria, PJ ou trabalhador autônomo, não contribuem para a Previdência Social. Portanto, nós estamos simultaneamente diminuindo a proteção social para o trabalhador, que durante a vida laboral, se tiver um acidente, se precisar o afastamento, se a mulher estiver grávida, não tem proteção, não tem assistência, não tem proteção de renda, não vai ter na aposentadoria. E ao não contribuir para a Previdência, nós estamos diminuindo a capacidade de financiamento da Previdência Social. Esses temas nós vamos dar continuidade no segundo bloco, logo. Como a gente aprende com o Clemente. Eu falei para vocês logo no começo do programa. E todos os telefones do Diese, quiserem entrar em contato com o Clemente, vão estar aí no rodapé para que vocês possam ter essa interlocução, como diz, com um dos quadros mais importantes do nosso mundo do trabalho. E social também. Meus amigos, até já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família.
No clube de campo, temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia, temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato também atua diretamente defendendo os seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate, voltamos. Meu querido amigo Clemente Gans Lúcio, dando aqui uma aula para todos nós. O que é bom aprender. Bom estar sempre se informando. O Clemente fez vários comentários e eu queria 2 ou 3 comentários. Foram feitos apenas ressaltar e aí ele pode, se for o caso, aprofundar. Na questão da Revolução Industrial 4.0 que estão chamando, principalmente acho que na área de comércio e serviços vai vir muito forte. Nós já temos em vários supermercados o caixa sem caixa. A venda, o e-commerce já chega a 35% de algumas grandes redes, como o Casas Bahia, Magazine Luiza, por exemplo. E muitas das pessoas, ao ligarem, são atendidas pela inteligência artificial, não são nem pessoas. E temos aí lojas, modelo como o da Amazon, que não tem funcionário nenhum. Você entra na loja, é cadastrado, pega a mercadoria, vai embora, já o seu cartão de crédito já foi acionado e acabou, não tem funcionário. Então nós precisamos ver, como disse o Clemente, ano que vem vai ser debatido nos 100 anos da OIT, o futuro do emprego. Porque daqui a pouco, o que para a empresa vai ser importante se ele não vai ter para quem vender? Então nós precisamos ter uma análise mais profunda disso, e principalmente no nosso país, com hoje 13 milhões de desempregados, já foi até mais, e essa entrada da tecnologia tão forte pode potencializar mais ainda o desemprego e o emprego que está ocorrendo, como foi dito pelo Clemente, e já vários jornais noticiaram, estão mais na área da informalidade. O segundo tema, o trabalho intermitente, que foi dito, tem uma rede de lojas de Minas Gerais esportiva que contratou as pessoas sob esse regime, pagando R$ 4,85 a horas para trabalhar 5 horas por semana. Vamos arredondar para 5, dá R$25, daria R$100 num mês. Tem gente que está passando fome, R$100 dá para comprar o pão. Só que eles esquecem que na legislação, para a pessoa estar dentro da estrutura previdenciária, precisa recolher 8% mais do salário mínimo. Então a pessoa está pagando para trabalhar. Esse é um segundo do tema que o próprio Clemente comentou, que é importante a gente reforçar. Não que nós sejamos contra a reforma, pelo contrário, nós a queríamos até aperfeiçoar, mas nós queremos para incluir as pessoas e não excluir como está sendo feito dessa forma. Queria que o Clemente pudesse comentar, primeiro, esse fim ou não fim, não sabemos ainda, do Ministério do Trabalho, se isso é importante, o Ministério do Trabalho é importante. Eu acho que ainda é importante se tiver um foco de qualificação, capacitação, não for feudo de partido nenhum, servir, na realidade, para mudanças importantes. E é um local, um espaço onde tem uma interlocução dos trabalhadores, porque a maior parte dos ministérios, a interlocução é do empresário, o trabalhador não tem. E a tua perspectiva do novo governo, do que está sendo apresentado, que a partir de janeiro, nós estamos já em novembro, já estamos no fim do ano, né? Qual é a tua percepção? Então, mais uma vez, Clemente, as câmeras são suas. Ótimo, obrigado. Bom, Pata, primeiro, é muito importante nós termos clareza de que o Brasil é um país, uma das maiores economias do planeta. Nós somos o país que reúne o maior volume de riquezas naturais do planeta. Não há nenhum país que tenha tanta riqueza natural como o Brasil. Águas, florestas, céu, solo fértil, minérios. Nós temos um país com uma estrutura produtiva complexa, um tamanho territorial enorme, costas, posição geográfica, geopolítica. Bom, o país é um país que tem uma riqueza natural, uma riqueza produtiva e tem uma força de trabalho pujante. Qualquer país com o tamanho do Brasil tem uma estratégia de desenvolvimento econômico que significa incremento do sistema produtivo e qualificação da força de trabalho.
Portanto, o trabalho é um elemento estrutural numa estratégia de desenvolvimento. E estrutural em que sentido? No sentido, de um lado, de que os trabalhadores tenham habilidade, capacidade, conhecimento, formação, educação para promover a produção, de um lado, e de outro lado, que o sistema gere empregos de qualidade. Emprego de qualidade significa boas condições de trabalho, salário digno, o salário crescendo, cresce a capacidade de consumo, consumindo, o sistema produtivo tem para quem vender e a economia cresce. Portanto, pensar o Ministério do Trabalho, na verdade, era afirmar a sua valorização ou a sua inclusão num ministério onde o trabalho fosse um elemento estruturante, para dizer, o país tem uma estratégia de desenvolvimento que olha para o trabalho como elemento estruturante da estratégia de desenvolvimento. Acho que o debate, do jeito que está colocado, mostra a total desqualificação do trabalho, ou seja, nós estamos, na verdade, confirmando que o Brasil está abrindo mão da centralidade do trabalho como elemento estruturante de uma estratégia de desenvolvimento, infelizmente. E isso tem consequências. Consequências na qualidade do emprego, desproteção, informalidade. Talvez nós não tenhamos a manutenção da política de valorização do salário mínimo, que você negociou com os demais dirigentes sindicais e que deu ao salário mínimo um crescimento. Só para o telespectador ter uma ideia, os R$ 954 de hoje é resultado do aumento que as centrais sindicais, e o Patá foi um dos dirigentes que negociou, conquistou em termos de aumento. Se não tivesse a política que as centrais sindicais fecharam com o governo, o salário mínimo hoje seria de R$ 540. Então, essa diferença de 540 para 954 é resultado da ação sindical que fez o salário mínimo crescer. Se o salário mínimo cresceu, se fosse R$ 540, nós teríamos uma dinâmica econômica, um poder de compra para quem ganha salário mínimo. O trabalhador tendo 954 tem um poder de compra maior. É isso que dinamiza a economia. Olhar para frente é olhar, por exemplo, o que vai acontecer com a nossa economia. Não há um plano econômico que nós tenhamos conhecimento. O governo eleito não apresentou para a sociedade um plano econômico de desenvolvimento para a sociedade brasileira. Nós não temos. Nós temos um ministro da Economia, que foi indicado pelo presidente eleito. Esse ministro tem ideias que ele manifesta, mas essas ideias não estão apresentadas com uma estratégia econômica. Se você me perguntar para onde o Brasil vai a partir do que o ministro tem apresentado, eu não sei te dizer exatamente. Eu sei dizer que este ministro anuncia que vai transferir os nossos ativos. Então, é muito provável que nós continuemos vendendo os ativos produtivos da economia brasileira, especialmente para o capital internacional. O Brasil está internacionalizando o seu sistema produtivo. Nós estamos vendendo as nossas terras, os nossos minérios, a nossa floresta, nós estamos vendendo. O capital internacional está comprando. A propriedade do Brasil passa a ser de empresas multinacionais. Essa é a tendência, porque é isso que esse ministro manifesta ao longo da sua vida e tem reiterado como projeto do governo. A consequência disso é que eu imagino que o sistema produtivo brasileiro vai ser reorganizado para que essas empresas comandem a produção. Aí a reforma trabalhista, Patá, faz todo sentido, porque ela vai permitir, com a flexibilidade que ela criou, que as empresas reorganizem o emprego, o sistema produtivo, com a menor resistência possível. Por isso que eu acho que o desafio sindical daqui para frente é um desafio que deve incluir duas dimensões. Uma, olhar para o futuro do trabalho e pensar qual é o sindicato que vai representar esse novo trabalhador, de um lado. De outro lado, repensar a organização sindical para fazer frente a essas mudanças. É muito provável que negociações no âmbito da empresa ganhem muita relevância, especialmente com as empresas, as grandes empresas. Por exemplo, na área de saúde e educação, nós estamos vendendo as nossas empresas no setor privado para as empresas multinacionais. Os grandes hospitais, as grandes redes de escola estão todas sendo compradas por empresas multinacionais. Portanto, o setor vai passar a negociar com outro patrão, com outro empregador. O sindicato, portanto, precisa repensar esta relação e pensar a sua organização. É muito provável que, à luz de outras experiências em outros países, a reorganização sindical implique em repensar o sindicato do ponto de vista do tamanho da categoria, da abrangência.
juntar setor de comércio com setor de serviço, repensar. Vou dar um exemplo. Os trabalhadores alemães reorganizaram o sindicato criando um único sindicato da indústria. Todos os trabalhadores de todas as indústrias estão hoje reunidos em um único sindicato, que são os sindicatos dos trabalhadores da indústria alemã. Por quê? Eles viram que não fazia mais sentido dividir alimentação, metalúrgico, siderurgia. Juntaram-se todos em um único sindicato. É muito provável que no Brasil nós tenhamos que fazer um movimento desse tipo. Então, creio que um desafio nosso é repensar a organização sindical para fazer frente às mudanças no mundo do trabalho e, no caso brasileiro, um movimento sindical que traga a representação, que traga a mobilização do interesse desses milhões de brasileiros e brasileiras que trabalham na informalidade. Negociar o transporte, a saúde, a educação, a habitação, passa a ser elemento fundamental para a qualidade de vida desses trabalhadores. Talvez a agenda sindical, no caso brasileiro, seja uma agenda que ultrapasse o mundo do trabalho, para que outras questões possam ser trazidas para a agenda sindical e para a agenda do mundo do trabalho. Infelizmente o tempo terminou, mas você vê que dá para a gente ouvir muito mais e aprender muito mais. Eu agradeço muito a participação do meu amigo Clemente e agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99 e acessando o nosso site www.comerciales.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.